Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz Acioli, do Instituto Vozes do Mundo. Fundado em 2022 pela curadora Mariana Bahia, o Instituto Vozes do Mundo é uma plataforma e associação cultural brasileira que atua na democratização do acesso à cultura e na construção de um modelo de sustentabilidade criativa, guiado pela premissa de arte se aprende fazendo arte, pela professora Andréa Penteado, e pelo conceito de antropoestética. O Instituto articula parcerias locais e globais para conceber mostras, cursos, programas educativos voltados para o protagonismo de memórias que historicamente ficaram à margem. Unindo criação contemporânea, saberes vernaculares e ativismo ecológico, a organização busca construir novos caminhos e espaços de representação, transformando artes visuais em uma ferramenta coletiva de cura, escutativa e imaginação política radical. Hoje vamos conhecer a história da arte de Niterói. A história da arte entendida por nós não é uma linha de galerias, de tempo de galerias europeias, mas uma expressão contínua da relação humana com o território, nesse caso de Niterói. Começando muito antes dos colonizadores portugueses nas terras fluminenses. A arte de Niterói nasce da terra, do mar e dos rituais. Por isso, vamos começar a partir dos sítios arqueológicos de Niterói, como de Itaipu e Cambuinhas. Eles nos revelam que os primeiros habitantes do litoral fluminense já produziam cultura visual há milhares de anos, mais ou menos 7.000 anos atrás. Os sambiqueiros criaram esculturas polidas em pedra. Eram objetos simbólicos e rituais. A confecção dos adornos de conchas, ferramentas ornamentadas e cerâmicas demonstra o apuro técnico e o cuidado estético desse povo. Questões como a época da ocupação humana, variações do nível do mar, características genéticas da população, hábitos, tipo de alimentação, além de técnicas de sobrevivência e aspectos culturais são fundamentais para entendermos aquele cenário de 7.000 anos atrás, Os vestígios arqueológicos revelam como estes povos originários viviam, como pescavam, caçavam e coletavam, e ainda como homenageavam seus entes queridos, já que sambaquis vem de tupi, tamba, que significa concha, e ki, depósito, significando então depósito de conchas. São os restos de conchas, esqueletos humanos, cerâmicas, machados, ossos de animais, peixes, pontas de pedras, de flechas que foram soterrados, e que passaram por um processo de fossilização. Tais testemunhos são muito comuns no litoral brasileiro e são extremamente valiosos para os arqueólogos de hoje, para que eles possam compreender como funcionavam essas sociedades antigas. Em Niterói, existe um grande sítio arqueológico de sambaquis ao lado da duna grande da praia de Itaipu, na região oceânica. Bem perto desse sítio se localiza o Museu de Arqueologia de Itaipu, que expõe os sambaquis que foram encontrados na região. Nos séculos XVI, quando os primeiros exploradores europeus chegaram da praia da Baía de Guanabara, a mesma era habitada pela tribo Tupi dos Tamoios, também chamados Tupinambás, já que esses povos coletores foram expulsos para o interior por tribos falantes da língua tupi provenientes das bacias dos rios Madeira e Xingu, afluentes da margem direita do rio Amazonas. Os primeiros europeus que reconhecidamente passaram pela região foram os portugueses de expedição de reconhecimento liderada por Gonçalo e Américo Vespúcio em 1º de janeiro de 1502, quando eles invadiram a Baía de Guanabara e batizaram Rio de Janeiro. Vale ressaltar o encontro entre os povos originários da Baía de Guanabara e os colonizadores europeus. É um contexto geopolítico conhecido como a França Antártica e a resistência da Confederação dos Tamoios. É sabido que antes da chegada dos europeus, a região que abrange hoje Niterói era habitada por grupos indígenas do tronco linguístico tupi, principalmente os tupinambás. A palavra tamoio vem de tamuia, que em tupi significa
anciãos ou os mais velhos. O termo passa a designar a aliança dos povos originários que habitavam o litoral fluminense há gerações. Em 1555, o oficial francês desembarcou na Baía de Guanabara e fundou essa tal França Antártica, estabelecendo sua base na ilha de Serigipe, a atual ilha de Vila-Gaion, no Rio de Janeiro. Para se defenderem da violência e da tentativa de escravização por parte dos colonizadores portugueses, os líderes indígenas locais uniram diversas aldeias em grandes alianças, sendo uma grande aliança militar, na verdade, Sob lideranças como Cunhabebe e Aimberê, a aliança reuniu indígenas, do litoral paulista até o litoral fluminense. Os franceses forneceram armas de fogo e suporte logístico aos tamoios, fortalecendo a resistência contra as incursões portuguesas vindas de São Vicente e do Sul. A Baía de Guanabara e as praias de Niterói tornaram-se o cenário central desse conflito prolongado, que durou mais ou menos uma década, se eu não me engano. E diante desse risco, diante do risco de perder a região, para a França, a coroa portuguesa enviou o capitão Mor Estácio de Sá para expulsar os franceses e desmantelar a Conferência dos Tamoios. Para garantir a vitória, os portugueses se aliaram aos Teminimóis, um povo indígena rival aos Tupinambás, liderados pelo cacique Araribóia. Como recompensa por uma atuação decisiva na expulsão dos franceses e tamoios, Araribóia recebeu terras do outro lado da Baía de Guanabara. Ele fundou a vila de São Lourenço dos Índios, marco inicial da cidade de Niterói, em 1553. Se antigamente os tupinambás, tamoios, utilizavam grafismos corporais com pigmentos naturais, urucum e genipapo, a arte plumária e a tecelagem como linguagens de identidade, rito e pertencimento à paisagem natural, a partir da fundação da cidade, a produção artística local passou a ser marcada pela arquitetura colonial e pela arte sacra, misturando maneirismo e barroco. Durante o século XIX, artistas estrangeiros como Jean-Baptiste Debré e até mesmo Nicolas Antoine Tawny registraram as visitas panorâmicas da Baía de Guanabara a partir das praias niteroenses. Um dos maiores nomes do impressionismo e da pintura de paisagem no Brasil, nascido em Niterói, Antônio Parreiras imortalizou as praias, as matas e a luz local, tornando o município um polo de formação para novos pintores. Seu antigo ateliê hoje abriga o Museu Antônio Parreiras. Em 1819, ao se tornar a Vila Real da Praia Grande, a cidade, hoje Niterói, recebeu um projeto de urbanização inspirados nos princípios renascentistas, como o traçado de tabuleiro xadrez, as praças, os largos, que lhe davam os aspectos de cidade e jardim. Vale destacar que a cidade chegou a ser capital do estado do Rio de Janeiro em 1835. Aqui impulsionou mais ainda no cenário das artes visuais e também de reformas arquitetônicas. Entre os anos de 1884 e 1886, Niterói se tornou berço de uma verdadeira revolução estética liderada pelo pintor alemão Johann Georg Grimm. Descontentes com o ensino rígido e interno da Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA, Grimm e seus discípulos passaram a se reunir nas praias niteroenses, especialmente na praia de Boa Viagem e Icaraí, para captar a luz natural e as paisagens litorâneas diretamente da natureza. Seus seguidores foram o próprio Parreiras, que eu citei anteriormente, Giovanni Battista Felice Castagneto, José da França Júnior, Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, Hipólito Boaventura Caron e Domingos Garcia Versalhes. Também podemos citar a pintora Georgina de Albuquerque, como uma grande referência para nós na história da arte. Georgina viveu e trabalhou boa parte da sua vida em Niterói, onde, junto com Lucílio de Albuquerque, seu marido também artista, mantinha um ateliê na residência, onde ministravam cursos de pintura.
Mesmo sendo natural de Taubaté e primeira mulher a dirigir a Escola Nacional de Belas Artes, localizada no centro do Rio de Janeiro, Georgina abriu caminhos e deixou um legado que ultrapassa gerações. Entendida como um grande orgulho para Niterói e para a arte brasileira, sendo considerada pioneira em muitos aspectos da pintura impressionista brasileira. Ao longo do século XX, Niterói se tornou refúgio e inspiração para diversos intelectuais e artistas que dialogavam com o modernismo carioca, mantendo ateliês ativos em Ingá, Icaraí e Jurujuba. Inaugurado em 1996 com o projeto de Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o famoso MAC, prédio em forma de flor, mas a gente conhece como disco voador, né? Sobre a ponta do Mirante da Boa Vista, redefiniu a identidade visual da cidade, abrigando o acervo da coleção de João Satamini. Satamini foi um dos grandes colecionadores de arte do Brasil, iniciando a sua aproximação e organização artística desde 1950. Temos, portanto, o surgimento do Caminho Niemeyer, um conjunto arquitetônico ao longo da orla e até o aterro à frente da região central da cidade, perto das barcas e tudo mais. A cena contemporânea de Niterói expandiu-se para além dos museus, ocupando muros com grafite, a intervenção urbana e fortalecendo iniciativas comunitárias que resgatam as memórias e identidades locais. Este material visual foi desenvolvido para a nossa oficina de História da Arte em Niterói, oferecida pelo Instituto Vozes do Mundo e realizada na Biblioteca Parque de Niterói. Nosso objetivo é recontar a história visual da cidade, valorizando a nossa ancestralidade, nossas paisagens e nossos artistas locais. Quer levar essa ou outras oficinas socioculturais para a sua comunidade, escola ou instituição? Entre em contato com a gente, vozesdomundo.contato@gmail.com ou siga @vozesdomundo_ e acompanhe a nossa programação. Além disso, ao apoiar o Instituto, você aí mesmo, contribui para novas exposições de arte, obras de arte, palestras, podcasts e ações educativas como esta se tornarem realidade. Seu apoio também fortalece a documentação e a memória do Instituto, garantindo que as nossas iniciativas alcancem mais pessoas e continuem inspirando novas formas de criar, pensar e agir. Muito obrigada por esse momento de troca e deixe os comentários abertos para a gente trocar dicas e nomes e ações e coletivos de Niterói e arredondezas, né? Pensando São Gonçalo, por exemplo.